Tarde, gente. Hoje a gente começa aqui com uma live que a gente vai falar sobre design com Anderson Falcão. É um convidado nosso aqui dessa semana de lives aqui no curso de arquitetura e urbanismo da Unijorge. E nosso tema hoje vai ser design. E aí a gente vai falar com uma pessoa com experiência grande nessa área que vai esclarecer para a gente muito do que é design, realmente o que é design, como é que a gente trabalha, como é que a gente tem o design, convive com o design todo dia na vida da gente. Eu sou a professora Mila Peixoto, faço parte aqui do curso de arquitetura da Unijorge, de graduação da Unijorge, e hoje eu estou aqui para conversar com Anderson Falcão, que vem falar com a gente sobre design. Já estou colocando conectar com a gente e a gente vai falar sobre design, tá? Boa, Anderson, já estou aqui, já estamos conectados. Boa Oi, tarde. oi. Tudo Boa bom, tarde, tudo bem? querido? Tudo Tudo bom? ótimo, graças Obrigada a por Deus. aceitar esse convite de vir conversar com a gente aqui sobre design, né? Que é tão Sim, amplo e é tão presente na vida da gente, né, Anderson? verdade. Então, aqui, fala um pouquinho só, rapidamente, só para os meninos entenderem, para quem está aqui com a gente entender como é o seu trabalho, como é exatamente sua formação, e como é o seu dia a dia aí de trabalho com design. E dê uma introduzida rápida aí desse assunto, para a gente poder cair no assunto, porque uma hora é pouco para Poxa, conversar sobre muito rápido, design, né? né? Não é? É muito rápido, então Muito. vamos aproveitar tudo que a gente pode. Mas aí Exatamente. me fala um pouquinho aí, como é que foi essa sua trajetória até chegar onde você está hoje, que tem tanta coisa aí que você ajudou tanto, inclusive, principalmente aqui na Bahia, né, aqui em Salvador, esse fortalecimento do design como um todo, né? Então, A minha trajetória é um pouco... Boa tarde, em primeiro lugar, falta de educação a minha. Obrigado oh, pelo meu Deus, convite, muito feliz de estar podendo contribuir com esse que bom. projeto e essa Aham, iniciativa da Unijorge. Unijorge que aham, já é nossa parceira já há mais de 10 anos, né? A gente que já bom, lançou né? algumas coisas juntos. Que legal. E minha trajetória é um pouco atípica, eu diria, assim como a Uhum, sua, né? uhum. Que é filha de arquiteto, eu sou filho de designer. Então, cresci dentro de um estúdio de design, ali em cima das pranchetas, muito antes da existência do computador. Opa, deu uma... E ainda Uhum. na fase de escola, ali pelo início do segundo grau, foi quando eu já estava de assistente dentro do escritório. E a chegada do computador me acabou batendo o carimbo da minha carteira de trabalho, né? E ali eu fiquei. Ah, Meu pai tem um escritório de design gráfico, foi onde eu aham, iniciei minha trajetória, ainda antes da aham, universidade. uhum. Depois, o caminho para a universidade foi um processo um pouco complexo no meu caso, porque a vivência no dia a dia de design, Prática, né? na Uhum. escola, no ambiente acadêmico, era uma coisa que em alguns momentos para mim não era muito agradável, né? Sim. É muito Então eu distante às passei... vezes, né? Às vezes fica É, distante, né? Isso dá uma. Para quem já está no exatamente, mercado, conhece dentro, eu passei por isso também como arquitetura, né? isso. Tem E aí momentos eu que você questiona. acabei passando pela Federal um período, passei pela Uhum, Unifax, estudei dois uhum. anos e meio de cinema e vídeo na Caramba. FTC, Aham. né? E Cara, você concluí também saiu experimentando tudo, né? tudo, experimentando mesmo. E acabei me formando em E- comunicação Aham, social, né? aham, aham. Originalmente, e depois é que eu fui para as especializações em design. Sim, 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 sim. E aí fiquei 10 anos com meu pai e saí para a carreira solo. Uhum, E aí passei um período de freelancer trabalhando com agências e escritórios aqui, ainda no ambiente de perfeito. design gráfico. E em 2006 Uhum, eu atendia uma secretaria que hoje é Instituto Ingá, na época era a Secretaria de Recursos Hídricos do governo do estado da Bahia. sim, sim, E sim. aí precisava emitir nota. Aí acabei, o escritório nasceu por causa disso. Por causa. Mas Oficializou por causa disso. Já estava exatamente, acontecendo e eu não tinha a oficializou por menor causa disso. intenção de ser empresário, de ser microempreendedor, né? Legal. Na minha cabeça eu iria para São Paulo na sequência, né? Aham. E seguiria a carreira por lá.
Mas aí a Aham. vida me ofereceu esta outra oportunidade. Estamos Isso. aqui 14 anos, Caramba. em que nesses 14 anos nós estabelecemos o que eu gosto de chamar de uma forma de fazer design que é muito própria nossa, né? Sim, A gente sim, faz sim. design hoje, design 360 graus ou design total. A gente vai Uhum, desde o desenvolvimento de marca, passando pela experiência de marca até o produto, né? Passando, uhum. chegando passando por desenvolvimento de embalagens, Sim, sim. por como que a marca se comporta ou como esse produto vai para a gôndola ou para a prateleira, né? Como ele se relaciona com o seu cliente ou Com o seu cliente. com as Sim, pessoas, né? E, sim, por sim. fim, com o ponto de venda propriamente dito. Então, a gente desenvolve quiosques para shopping, mobiliário próprio, Aham. enfim. Então, tudo que Tudo que. demanda as necessidades da marca, a gente acaba estando envolvidos. E aí, isso acabou pelos meus Uhum, interesses pessoais, a gente tem hoje uma divisão dentro do escritório da linha de design de produto, né, de mobiliário, que são linhas perfeito. autorais, que a gente tem, né, trabalhado com mobiliário para a área Uhum, urbana, mobiliário uhum, comercial, enfim, né, um pouco para perfeito. tentar fazer um resumão aí, né, Um resumão, porque não da é minha fácil história. resumir tudo isso, né? E você vem Eu depois, inclusive. É, nem falei da minha esqueci. atuação no engajamento, né, com as Sim, instituições de classe e tal, das quais eu faço parte. sim, sim, perfeito. É muito legal, por isso que eu te pedi para falar um pouquinho sobre isso, porque é muito legal a gente ver que nem sempre a trajetória a gente determina ela lá no início, né? Muitas vezes a vida vai moldando a gente e a gente vai trilhando com esses caminhos. Foi o que você falou, não pensava em fazer uma coisa, uma empresa oficial para isso, mas uma necessidade de uma nota fiscal foi acontecendo, e aí já com a empresa montada, você vai se organizando e as coisas vão acontecendo, né? E Exato. aí, nesse momento, Anderson, eu vejo que é muito claro o quanto é importante toda a experiência que a gente passa, né? Sim. Então, você falou aí de 3 ou 4 faculdades que você passou até formar. Meninos, não precisa seguir isso, não. Pelo amor de Deus, Não, mantenham não aí. façam isso. Não façam isso. Não é para fazer isso em casa, né? Mas Exatamente. assim, mas de qualquer jeito, você é a soma de tudo isso que você passou, né? Você é a soma Claro. dessas experiências, né? Que elas vão Para mim sendo foi, processadas. Uhum, exato, para mim foi muito enriquecedor. Por exemplo, a gente desenvolve dentro uhum. da área de multimídia, né? Que passa ali pelo desenvolvimento de website, que passa pelos Sim. produtos digitais como um todo, Digitais, sim. mas nós temos uma experiência, uma forma de fazer, por exemplo, animação Uhum. ou desenvolvimento de audiovisual por conta Sim. da minha passagem pelo cinema e vídeo, né? Então, Sim, já claro. aconteceu Uhum. por exemplo, eu fiz um trabalho para o CREA há uns anos Uhum. atrás, deve ter uns 2 anos. Eles queriam demonstrar quais eram as atribuições do CREA. E Sim, eu sim. acabei propondo fazer um vídeo de cartela, né, com animação 2D, Uhum. justamente cuidando dessas temáticas. Então, um vídeo era mais institucional, o outro Uhum. tratava das atribuições do dia a dia do CREA e o outro das atividades Uhum. das diversas engenharias. Né? Então, uma forma Perfeito. lúdica, né, de De- traduzir de- aquilo através do design, mas de forma Uhum. animada. Então, Exatamente. agora, claro, que o conhecimento da narrativa, de roteiro, do como fazer, eu aprendi no curso de cinema e não teria aprendido em design. Pois é. E Então, tendo de isso é muito comunicação bom. também, né? Na verdade, você tem Isso, comunicação social também na sua bagagem, né? Que já exato. tem toda essa Exato. parte dessa coisa. É, então Então, eu tudo isso digo é que a gente. massa. É, exatamente. Eu digo que a gente acaba capturando de todas essas coisas, né? E traz para sua experiência profissional todas as experiências, né? Todas as Sim, experimentações que estão em volta. Eu falo muito isso. sim. Eu chamo isso de, na verdade, eu ou qualquer pessoa chamo isso de repertório, né? Então é É, todo o repertório que você tem e ele não é só composto de repertório técnico, né? Isso é que claro, é claro. importante. É o livro Muito. que você lê, é uma vivência, uma viagem, um hobby que você tenha, né? O quanto a gente traz dos hobbies da gente para dentro da profissão da gente, quantas Sem dúvida, percepções são Mila. feitas, né? Sem Então dúvida. isso Eu é. diria que Uhum, o resultado de um profissional qualificado é justamente o seu repertório.
né? Eu tenho O certeza design disso. propriamente dito, ele é a tradução visual ou a tradução Uhum, em forma, né, sim. do que você tem capacidade de concatenar, né, de Uhum, informação de um determinado negócio, produto, né? uhum, Então, é a uhum. sua capacidade de síntese, né? De De síntese, é. desconstrução e síntese. Se você não Exatamente. tem repertório, né? Uma Uhum, bagagem cultural, uma vivência mais ampla, o seu trabalho vai acabar, inevitavelmente, sendo superficial, porque uhum. não tem um aprofundamento desses outros Perfeito. conhecimentos, né? Então, Exatamente. design é basicamente nós somos tradutores, né? É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Você falou bem, é como toda criação, né? A E, criação, eu fico chateada quando o povo diz assim, ah, eu não tenho inspiração, não sou criativo. Gente, criação é 90% suor, né? Eu diria. isso. Os outros 10% ainda não é só criativo, os outros 10% ainda tem tudo que a gente está falando aqui, é compilar tudo que você tem, desconstruir coisas e construir de forma Isso, diferente, né? É um exercício muito mais exato. do que um brilho que aparece de repente, você leva um mês inteiro sem fazer um negócio e acorda e fala, hoje eu resolvi o problema. Não É, existe. Não não é é, bem assim. Não é bem não é assim. de jeito Então, nenhum, né? né? Um processo, É um processo, isso. uma jornada, né? Que Uhum. para nós, em um determinado momento, essa metodologia ela se torna inerente à atividade, Sim, sim. mas basicamente é receber um volume de informações, Uhum. reestruturá-las, né? Tentar compreender dentro de um universo maior onde é que está aquilo e então Onde é que... É, traduzi-lo em forma, né? exatamente. Que às E vezes, ou aí, não forma. ou não forma, né? Ou não ter forma já é uma grande tradução também. Hoje a É. tal Hã. a tal da filosofia moderna, né, contemporânea, fala Uhum. muito da não coisa. Uma ligação aqui. É, mas Então, foi. às vezes, é É, não coisa. não coisa, exatamente. Foi se resolvendo foi se resolvendo dentro desse mês de pensamentos. Não entendi aqui Deve ser acho um que ficou meio, complemento. deve ser um complemento, exatamente aqui. Mas vamos lá. Deixa eu te falar, esse processo da criação, vamos focar aqui nele. Na verdade, depois a gente volta um pouquinho para o processo de criação. Defina design para mim. Porque design, no final das contas, eu joguei uma bola pesada agora, não foi? Defina design para mim é complicado, né? Mas É, assim, o design acabou sendo muito banalizado no sentido de que tudo é design. Eu ainda exato. começa que as pessoas elas são designers e se chamam de design. Então, primeira, né? A Nem me primeira coisa fale que dessa parte. ai, isso dá uma. Tudo bem, nós acabamos tendo que ser obrigados a assumir palavras e termos que não são nossos, que são da língua estrangeira, né? Mas Isso, se foi assumido e se foi incorporado, a gente vai ter que fazer da forma certa, né? claro, Então, claro. pegar uma palavra que é design, que significa desenho, né? Em inglês, na língua Isso, inglesa, que virou um outro significado para todo mundo como design, mas o design que acaba em N é o objeto, né? É a coisa, o isso, desenho. E o isso. designer é R, designer, é a pessoa que faz o design. Então, você é um profissional, você é um designer, né? Então, Exato. e a primeira coisa que a gente tem que deixar muito clara, né? Que o design é diferente do designer. É, Você é um desenhista, você não é um desenho, né? Então, exato. primeira coisa bem clara é essa. É, Segunda coisa, esse design, né, essa palavra design, desenho, né, o design, o termo design que foi adotado aí, incorporado, ele está sendo usado para tudo. É design de moda, é design de mobiliário, é design gráfico, é design de design de interiores, produto, design de design de interiores, produto, design de né, design sobrancelhas. industrial, design de sobrancelha, design de tudo, né? E aí, assim, É, como que a gente. Quando você se apresenta como, né? Eu sempre como sou designer. Para mim, é uma designer. palavra, para mim, né? É uma Uhum, palavra tá. que ela é muito bem resolvida, porque Uhum, eu passei a minha infância tendo que explicar o que é que meu pai fazia.
né? Então, quando eu não estava Já com te deu uma... paciência, no dia que eu estava muito assim abusado, eu dizia ele é artista plástico, né? Pronto, Resolvia facilitava o a vida. problema e ninguém perguntava mais nada. Mas no dia que eu É, estava bem abusado, eu dizia que era designer e ficava horas explicando o que era explicando. para quem não entendia, né? Para que não Aham. entendia mesmo. Que isso a gente está E falando de muitos anos atrás, né? Quer dizer, muitos muito, anos. Eu mas tenho assim, 44, estou falando aí uhum, de mais de 25 anos atrás. mais de 25 anos atrás. Que aí, É. menos ainda, as pessoas tinham acesso a E essa, a essa, nenhuma. As a mães dos essa meus amigos, quando profissão, né? perguntavam, né? O que é que seu pai Uhum. faz? Eu dizia, designer? Designer? O que é Que isso? é Faz isso, o quê? né? É decoração? É decoração. Que é Então, assim, o senso comum se aproxima muito da decoração. É impressionante, né? é Como o impressionante. campo da decoração se apropriou disso, depois se apropriou muito da Aham. palavra. Num Sim, determinado momento, não sei porquê, eu acho uma bobagem, mas parece que decorador é menor do que designer de interior, né? O é. que é uma besteira, Porque né? alguém determinou isso, mas é exatamente a Exatamente, mesma coisa, né? É exatamente a exatamente a mesma mesma coisa. coisa. A Do mesmo decoração, o design jeito de que interior. Uhum. no caso do design gráfico, o Uhum. projeto de programação visual, né? Programação visual resolveria o termo. Sim, Mas nós temos sim, uma sim. língua tão rica, né? Como diz Oriano Suassuna, né? Nós temos uma língua tão rica que o inglês se torna um pobre paupérrimo, né? Que tem a É capacidade de verdade. chamar copo de glass e vidro de glass, ou quando você vai falar Tudo copo a de vidro mesma é glass coisa. de glass, então. É, E a glass de palavra glass. design veio isso, né? É verdade, é verdade. É que na Né? língua E portuguesa aí, a gente tem várias. As coisas são definidas por palavras diferentes, né? Um vocabulário enorme. No exato, inglês num é bem nível de mais restrito. complexidade, né? Sim, sim, sim. Tão profundo que a nossa língua tem, que a gente não Uhum. encontrou um termo que pudesse traduzir o significado ou o Sim. significante da palavra Uhum. design, né? Do exercício Verdade. do design. Aí É. eu consegui fazer algumas traduções para mim, né? Do ponto Tá. de vista técnico, design nada É. mais é do que arte aplicada, né? A Sim, capacidade de sim. você aplicar um processo técnico a uma Uhum. atividade artística, né? Sim. Ou seja, não apenas pintar um Uhum. banco ou desenhar um banco, mas projetar um banco do ponto de vista da Uhum. ergonomia, dos Uhum. aspectos Uhum. estéticos e dos aspectos Sim. técnicos. Né? Técnicos, Então, beleza. quando você une Uhum. a arte e aplica Técnica. ela de um outro modo, né? Com Sim, técnica sim. Com que técnica. depois, à medida da Revolução Industrial para frente, nós fomos tendo a necessidade de ir subdividindo a profissão, né? Então, você Sim. tem o design, a arquitetura, a engenharia, né? A Uhum. engenharia depois Uhum. foi se subdividindo em diversos, né? Se a gente for para o Exatamente, exatamente. pré-industrial, você vai ter artistas que eram artistas, arquitetos, designer gráfico, designer de Isso, produto, ele era tudo. engenheiros, É, né? Eles eram tudo exatamente. isso. O Da Isso. Vinci, ele era arquiteto, era Uhum. engenheiro, era artista plástico, era designer. Como Perfeito, a perfeito. profissão, ela também se subdivide em design gráfico, web designer, UX designer, ou Uhum. designer de produtos, designer de interiores e tal, para mim, essa tradução é quase filosófica, porque design é, para mim, experiência, Sim. ou melhor, propósito, experiência e afetividade. Nesta sequência mesmo, né? Uhum. Propósito porque Pro- um Porque ele tem. negócio, um produto, seja Uhum. lá o que for, a quem o serviço do design, a quem o design está a serviço, né? Ele Sim. precisa traduzir essa essência que está por trás de uma marca, por trás de um produto. Claro. Depois, É. Que é para isso esse que ele acontece, produto, na essa verdade. É marca, ela cria o uma objetivo. relação, ela Uhum. busca uma relação com um consumidor, com uma pessoa que se Sim. identifica com aquele propósito, com aquela essência. Uhum. E é exatamente nesse momento desta identificação que nós temos a capacidade de decidir emocionalmente, diga-se de passagem, né? Por uma marca ou outra, né? Escolher Apple ou Sim. Samsung, Mercedes ou Uhum. BMW. São marcas que têm os Uhum. mesmos atributos do ponto de vista Sim, sim, qualitativo, sim, né? sim, sim. Mas Ah, as aham. nossas referências são basicamente emocionais. Quando É. este ponto chave, essa chave vira, nós criamos uma relação afetiva com aquela marca. Com Então, aquela marca. seja Perfeito. um produto
seja um carro, seja uma casa, seja um arquiteto que a gente se Celular, o que for. identifica com traço, Pronto, um né? profissional, né? Um É profissional boa, específico, boa. né? Então, Aham, no final aham. das contas, essa tradução que é uma expansão filosófica do design, né? Talvez foi a forma que eu encontrei de traduzir melhor, né? E Aham. isso virou, de certa maneira, uma metodologia dentro do escritório. Então, todo o Boa. trabalho, a gente parte de propósito, do propósito da essência daquele produto, Sim, daquela sim, marca, sim. né? Da Uhum. experiência e da construção da relação afetiva. Aí, o Boa. resto é um reflexo, uma tradução Que de tudo sim, isso, sim, né? sim, sim, sim. Perfeito, bem colocado isso aí. Ou seja, o que que é legal a gente está colocando aí nessa sua fala? Que não é, mais uma vez, não é aquela inspiração que vem da noite para o dia e que acorda e resolveu criar alguma coisa. Ela tem toda uma relação de etapas e de metodologia e que ela Sim, vem cumprindo e ela vem atendendo a tudo isso e vai se automoldando, aspas para alto, né? Porque a gente trabalha para sim, caramba em cima para isso acontecer, mas ela vem se moldando com esse caminhar do processo, né? Então, exato. isso é legal que você falou. E quanto mais claro isso ficar para o profissional, Sim, mais assertivo fica esse é, processo, né? E eu é, falo muito isso, sabe, que me incomoda muito. Peraí, deixa eu mexer aqui no. O que me incomoda muito é quando um profissional liberal, o arquiteto, o designer, ou o que for, ou qualquer outro profissional, quando ele não tem a noção exata do trabalho que ele presta. Então, sim, assim, sim, aí a gente traduz isso nos entregáveis, que às vezes você fala assim, poxa, mas o que realmente você vai entregar no final desse projeto? Né? No final desse trabalho que exato, você foi contratado. Enquanto você não tem essa noção exata do que você vai entregar, é porque você não sabe esse processo, você não sabe nem onde é que você quer chegar, na verdade, né? Se você não sabe o que você exatamente. vai entregar. Então, isso tem É. que ficar muito claro, e é legal como você trabalhou aí numa metodologia sua, que mantém um esqueleto de trabalho em qualquer tipo de projeto, né? Total, Algo desse total, tipo. total. Isso Sei. acontece tanto quando a gente está desenvolvendo um planejamento de identidade visual, quando está Uhum. desenvolvendo uma embalagem, ou quando está desenvolvendo Pronto, um quiosque, um mobiliário para shopping, por exemplo, pronto. né? Perfeito. Hoje, realmente, uma pessoa me ligou, dizendo, Anderson, eu estou querendo lançar um produto assim, eu só quero que você faça a marca e o rótulo. Aí eu disse, cara, não é só isso. Não é, Como é que o cara? seu produto vai chegar na gôndola do mercado? É um produto que vai para a É. gôndola do mercado, ele vai para a prateleira. Ele vai estar do lado Sim, de outros produtos sim, concorrentes. O seu produto não é sim. conhecido, não é só um nome, uma marca e uma etiqueta, um rótulo. A gente precisa Não. pensar essa identidade visual, entender para quem a gente quer vender isso, para quem a gente quer Direcionar. se apresentar, Uhum, quem são os nossos concorrentes e como esse produto vai estar lá quando colocar na gôndola, como que uhum. ele atrai as pessoas das quais nós queremos vender, Perfeito. né? É, Eu é. me lembro, tem uma marca de shampoo, ah, vou me esquecer agora, que as embalagens são todas verdes, né? Me esqueci o nome agora. Mas na época, Garnier, sei lá. é, é esse É, aí. acho que é, É né? esse aí, o nome estranho. É esse aí. Eu pego qualquer um, eu não sou muito ligada nessas coisas. Então, vamos É para frente. esse aí. Quando eles fizeram esse projeto, um projeto da GAD Design, eles foram fazer um estudo no mercado de todas as Uhum, marcas de shampoos e condicionadores. E aí, quando uhum. fizeram as fotografias que levaram para o escritório e tal, para trabalhar, começaram a ver as fotos, aí alguém disse assim, olha, que engraçado, não tem nenhuma marca que use verde. Tem outras Uhum, cores, mas não tem verde na escala cromática, né? Aí disse, uhum. pô, então vamos partir daí. Vamos partir do verde. Resultado, eles fizeram uma linha de embalagens toda verde, aquele verde quase neon, Aham, né? Um aham, verde aham. cana. E aquilo, quando chegava no mercado, que você entrava na gôndola, você via aquele paredão de shampoo e condicionador verde se destacando de todo o resto. Para uma marca De que era todo. nova, né? Na pior Ela das tinha que chamar hipóteses, ele atenção. ia captar pela curiosidade, Pela né? curiosidade, Entende? é verdade. Então, Então,
você tá certo. Não adianta, é aquela história, não adianta você criar um produto sem conhecer quem está no entorno dele, quem Exato. vai estar no entorno dele, né? No designer É você claro tem que pensar que nisso também, né? Uhum, É claro que atributos, a gente traz muitas outras ciências, né, para dentro do nosso projeto. Aqui uhum, me aproprio de neurociência, de sim, conceito de neuropersuasão, de conceitos de psicologia, né? Fui estudar como que o cérebro se comporta nas suas tomadas de decisão, né, no campo da neurociência, por exemplo, e tal, para perfeito. poder compreender isso. Às vezes uma forma de uma embalagem, Uhum, né? Se ela é mais uhum, orgânica ou menos orgânica, ela define para quem você está entregando, né? Com quem que você sim, está se relacionando. E aí sim, depois você sim. parte para estudo cromático. Quer dizer, a última Boa. coisa que a gente chega é na forma, porque todo o É resto é uma construção de conhecimentos para tentar muito anterior. É, concatenar tudo isso, né? Em algo depois. isso, Então, eu isso. diria que é por isso que eu vejo o design como uma disciplina, como ou melhor, como Um uma tema. área de atuação, como um campo de Uhum. atuação que Hum, ele é transdisciplinar, né? Ele é, concordo com você. ele é Uhum, transversal, né? E ele é uhum. multidisciplinar. Então, em Sim, muitos sim. momentos, até dentro da equipe mesmo de trabalho, a gente não tem só designers, a gente precisa, né, trazer De profissionais outras. de outras áreas Perfeito, para poder perfeito. estruturar melhor a linha de pensamento quando nós não temos essa Uhum, capacidade. Eu sou uhum, curioso, uhum. estudo sobre muitas coisas, né, tanto Sim, de sim. maneira autodidata quanto É. academicamente, mas Acadêmica, é. Seu mestrado, você estava em quê mesmo? eu Você estou estava fazendo mestrado, eu estou na Belas Artes em artes visuais. artes visuais. Aham. Isso Na porque área de o arte. programa é artes visuais, mas a linha de Ah, pesquisa tá. é design, né? Porque lá Aham, não, aham. a Belas Artes ainda não tem A uma linha de. linha, né, de pesquisa exclusivamente de design. Então a gente foi Sim, encaixado sim. Aham, em artes visuais, mas dentro de aham. uma, Do foco de de uma design, no foco de com design. foco de design, exatamente. Aham, Eu estou aham. trabalhando com o É, projeto Design para a Vida, é meu objeto de pesquisa, né? sim, sim, sim. O design para a vida. Vamos falar dele aqui. É, o Gilmar aqui acrescentou que tem que ser estratégico. Realmente, você tem que ser Total, estratégico, total. estrategista, estratégico, Tático e estratégico. tático e estratégico. Melhor colocado. Tático e estratégico. É por Sem aí. E dúvida, na né? verdade, Sem quando dúvida. a gente faz arquitetura é igual também. Não tem como fugir Sim, disso. Como você falou, é transversal, é multidisciplinar, né? É tudo junto. Você tem que falar de eu gosto, emocional. Uhum. sim, eu gosto quando Tem que falar de tudo. Luiz Humberto Hum, Carvalho diz assim, o design é, o, é, o design é o que a gente olha de fora e a arquitetura é o que a gente olha de dentro. A gente faz o design propriamente dito para usufruir no entorno, né, e na arquitetura para uhum. usufruir de dentro, né? De dentro. Acho bonito O isso, é design e a poético. arquitetura, o design e a arquitetura eles estão entrelaçados, não tem como, né? Total, total. Não tem como sair disso, São, né? são poderíamos estudar ter uma mesma grade curricular, inclusive, até determinado ponto, Isso. tranquilamente, né? Muitas coisas se Poderia entrelaçam. É. perfeitamente unir design e Uhum. arquitetura, e você tem um período de grade que é comum Sim, a sim. esse currículo, e num determinado momento você escolhe, bom, aqui eu vou para design de produto, eu vou para design gráfico, eu vou para Falando arquitetura, né? nisso, o curso de decoração da UFBA, ele é muito próximo do curso de design, se você olhar a grade Sim, da, sim, de sim. graduação, justamente nesse pensamento aí seu, de como isso está entrelaçado. Agora, deixa eu te Exatamente. perguntar, design para a vida, né? Esse nome Sim, por quê? Primeiro começar design, o que é design para a vida? Eu diria que é design para a vida, design na vida e design para sobreviver, né? Em tudo, porque a sim. gente tem que ter, né? E aí É, a gente fala um pouco agora então de design de produto também, né? O quanto é importante esse design estar dentro de tudo que a gente usa, do nosso dia a dia, né? Quanto isso interfere na vida da gente. Na verdade, sim. o que eu vejo bem é como eu falo de iluminação. Uma iluminação ruim, você vê quando ela começa a te incomodar. Uma boa, você não precisa perceber que ela está ali.
né? Eu acho Exatamente. que muitas vezes o design vai nesse caminho. Se é Sim. um mobiliário, por exemplo, se é uma cadeira que você senta bem, está confortável, ótimo, ela está fazendo a função Cumpriu a dela e você não precisa função. lembrar dela, cara. Você não precisa lembrar dela. Ela tem um bom É, design, ela tem uma boa ergonomia e tal e tal. Agora, se e- ela é ruim, você fica, gente, que horror. Então, na verdade, em muitas coisas do nosso dia a dia, quando o design é bom, a gente nem percebe que tem design, né? E o bom é não exatamente. perceber Está também, né? Em alguns resolvido. momentos. Está Está resolvido. resolvido, né? O Durante, funcional, aí a gente está falando do funcional, exatamente. né? Do Durante a funcional. semana, Então. a exposição da Semana Design de Salvador no ano passado, a gente Sim, ficou com uma exposição lá no Shopping da Bahia e sim. decidimos com a Natuzzi expor a poltrona Revival deles, né? E Uhum, expomos tanto o esqueleto da Revival quanto a poltrona propriamente dita. E sim. a Natuzzi decidiu, disse, não, coloca numa base baixa a cadeira, a poltrona, para Para que que as as pessoas pessoas possam. sejam convidadas a sentar. E aí, só que Sim. é uma poltrona o preço de saída dela acho que é 22 mil, né? Só. Bobagem. Aí o Bobagem. pessoal do shopping, o marketing do shopping e tal, proibiu as pessoas de sentar, né? E Ah, aí ficamos que alguns louco. dias naquele embate e tal, as pessoas me ligavam, mas estão tentando sentar. Eu dizia, deixa sentar. Se sentar, é porque a poltrona cumpriu a função Convidou? dela, É, ela né? Ela é um convidou para sentar. convite, não é para Isso. sentar. Deixa sentar e Isso. tal. E a própria Natuzzi dizendo, deixa sentar. Só que o shopping preocupado de danificar Super a tenso. poltrona É. tal, e ter que pagar por isso. Mas você está falando certo aí. A poltrona ela tem que convidar a sentar, né? Exato. E, Se e a isso pessoa é, olhar para aquilo e achar que não é para sentar, que é para ficar olhando, é uma obra de arte, né? pois Aí é o que os é, irmãos é. Campana faz e coloca no museu para ficar olhando. Tem umas boas também, acho, não é para Tem, sentar, nunca sentei tem, não, mas tem tem. umas boas para Mas sentar. Mas tem outras que são. as de museu As são para do olhar. museu já não, né? Mas assim, ó, você está falando aí que é a mesma coisa que o desfile de alta costura. Não é para você usar aquilo. Aquilo é para Sim, ditar uma moda, exatamente. né? Então É, tem outra função. aquilo é expansão, né? Aquilo Pronto, pronto. é a parte do devaneio, é o cérebro eletrônico de Gilberto Gil, né? É uma expansão Hum. do pensamento, É sabe? isso mesmo, é isso aí. É a hora que Então, a o gente. design, muitas vezes, ele tem esse objetivo de Sim, chocar, de despertar, de, sem né, dúvida. de provocar, né, de Sem dúvida, provocar. sem dúvida. Mas, Para quando ele tem a respondendo função de função, a voltando. questão do design para a vida, né? O Hã, design para a hã, vida é um projeto que eu digo que são as minhas inquietudes, né? Como sim. designer. Nasceu lá Uhum, por 2009, né? Está completando 10 anos esse ano. As uhum, primeiras uhum, perguntas nasceram ali por 2009 e passavam por esse lugar, né? Qual é o design que eu estou fazendo, né? Que uhum. contribuição social, cultural eu estou fazendo Pro com o meu mundo. trabalho? Uhum, sim. É apenas ser contado, receber um pagamento e não ter relevância, né? Uhum. Naquela entrega? É apenas uma entrega de mercado, que não tem nada de errado nisso, é apenas Não, uma é, relação é. de venda de projeto, mas só que isso não me Uhum, basta como designer. tá. Não, Você, não me basta vender apenas o projeto do ponto de vista comercial. Eu sim. preciso ser estimulado a mais. E naquele momento, eu estava ali pelos meus 30 e poucos anos, e já no processo das mudanças de entendimento de mundo, Do e mundo. essas Uhum. inquietações de entrega social, desse abismo social, sobretudo que a gente tem no país. Sim, Já estava sim. lendo teóricos do design que faziam questionamentos desde os anos 60 e tal. Uhum, Aí eu recebo um convite da Saraiva, que estava chegando em Salvador, uhum. para fazer uma curadoria para uma série de palestras e tal, sobre design, arquitetura e tal. E aí, só que no caminho tudo deu errado e eu fiquei com as datas para fazer Uhum, alguma coisa e a Saraiva saiu fora, né? Eu digo, bom, já que eu estou com isso, eu vou aproveitar as minhas inquietações e vou trazer para as discussões, né? E uhum. marcamos a primeira data, a primeira palestra foi de Máriozinho Bestetti, não tínhamos Maravilhoso. ainda nome Uhum. para isso e tal. E aí, num belo dia, eu sonhei com essa expressão, design para a vida. Acordei de manhã, aí fiquei, né, refletindo sobre aquilo. Eu digo, caramba,
como é quase autoexplicativo para mim, né? Sim, sim, sim. Que o design ele precisa cumprir uma função além da forma e da função Uhum. técnica, Já, ergonômica, já ou seja, lá, o necessárias. corpo, Uhum. Uhum. ele precisa dar essa entrega que é maior. E aí começamos essas discussões, eu começo a estudar muito sobre tudo isso, e traduzindo nesses 10 anos tudo que é o design para a vida, eu diria que o design para a vida é o design como verbo e não como substantivo, né? É quando ele sai do Uhum. campo do objeto Do e objeto entra e num vai para a campo ação, né? que transcende a forma. E, Uhum, nesse uhum. sentido, é o design com foco no desenvolvimento sustentável, né? Podendo Perfeito, gerar impactos positivos para a sociedade, perfeito. podendo dar entregas que são de interesses coletivos e comuns. Uhum. Eu brinco muito nas minhas Isso. palestras que eu não preciso desenhar mais uma cadeira, né? E que Uhum. muitas vezes nós somos estimulados na universidade apenas no corredor, na área de atuação do glamour do design, que eu acho muito equivocada essa ideia, na arquitetura também Uhum. acontece isso, esse mundo glamuroso, né? Do design de Sim, alto sim. luxo, de produtos de alto Não. valor agregado e tal, que não tem nada de errado e está tudo certo. Desde Tudo que bem, você é. não esqueça o outro lado do design, né? Sim, Que o sim, design sim. Perfeito. também ele é pensamento além do problema, é prever Uhum. problema. Como diz o Christian Isso. Ullman, um designer amigo argentino que mora em São Paulo, né? Na hora que um produto vira lixo, ele é um erro de design. Né? Na hora que uma Uhum. embalagem ela não foi pensada para não se tornar um resíduo, ela é um erro de design. Né? Beleza. Muito bem É falado aquele isso. ponto onde Uhum. eu estava há 10 anos atrás, onde o meu incômodo era, poxa, eu não quero apenas vender a embalagem. Eu quero que Sim. essa embalagem tenha um outro atributo que não Uhum. seja um resíduo, Uhum. por exemplo, né? Do ponto de Isso. vista da sustentabilidade ambiental ou do lixo E hoje é o propriamente grande dito. problema que a gente tem, né? Os resíduos, né? Exato. Que é o do. Aí, isso é Agora uma está todo mundo parte tentando resolver um problema que é criado por, né, por uma criado porque falta ninguém de. se deu o trabalho É, de pensar nisso, né? Então imagina, por isso. exemplo, essa cadeira plástica que é vendida em todos os lugares, né? Que Uhum. depois ela conseguiu se multiplicar em cadeiras com braço, sem braço. Agora tem Foi. poltroninhas, agora tem bancos de 3 pessoas, mesas, É. né? Em todo É, casamento e toda festa tem aquela infeliz cadeira. Aquela cadeira, uma cadeira que não tem patente, né? sim, Nunca sim. descobriram que foi o criador da infeliz. No Oh, meu entanto, Deus. ela, ela, tem, ela tem alguns atributos de design muito corretos. Ela é Sim. resistente, ela é de fácil Nem todas, reprodução. tá? Nem É, todas. Já vi gente sim. tomando queda feia daquele negócio que Aí quebra. é quem não cumpre o projeto completo, né? O projeto que Rapaz, pegou pela metade, aquela história do pegou exatamente. ali a ideia, a referência, né? Pois é. Ah, mas vamos para Mas frente. originalmente Ah, ela cumpre que ela é sim. resistente, ela é de Uhum. fácil reprodução, ela é Sim. replicável em qualquer lugar e ela é Em barata, série, né? né? Sim, sim, sim. Beleza, cumpriu alguns atributos do ponto de vista do pensamento de design, mas não Uhum. cumpriu um problema que é maior. É um diabo O de uma cadeira que é descarte. atemporal. Se a gente viajar no tempo, colocar ela nos anos 50, nos anos 70, 80 ou agora, e fotografar na Avenida Paulista, a gente não vai saber em que ano a gente está, né? É, Porque ela não tem é, referencial cara. histórico. Isso é um problema. O outro problema, Você ela vira um sabe. diabo de um É, resíduo, Mila. Eu tenho eu uma sei, fotografia, eu eu tenho uma sei. fotografia que eu nunca consegui contar a quantidade de restos de poltronas e cadeiras plásticas tem numa montanha de lixo. Eu De fotografei lixo. isso em Ilhéus, quando eu estava Uhum. fazendo o programa de resíduos sólidos do município de Ilhéus. A gente ajudou Sim, a fazer. Você vê o que é sim. design, né? A gente foi ajudar a montar a cooperativa de catadores, pensar no programa de resíduos sólidos, Legal, não papapá, sabia não. Não papapá. sabia desse E detalhe aí. aí, quando Uhum. eu cheguei lá, que eu vi aquela montanha enorme de lixo, né, que eu fotografava e as pessoas, elas viram, se Nada misturam com lixo naquilo de tal tudo. maneira que é tanto lixo que as pessoas ficam pequenas, né? Uhum. E tem um número assim, ó, interminável de pedaços de cadeiras brancas de plástico. Sim,
sim, Eu nunca sim. consegui contar, né? Nunca. Eu digo, caramba, a gente não precisa fazer cadeira, mas a gente pode pensar em projetos como, por exemplo, o projeto de captação de água a partir Uhum. da umidade relativa do ar, né? Que é Sim, baseado em sim. estudos de biomimética, né? Nós podemos Uhum. desenvolver uma nova tecnologia para lata d'água na cabeça, como já foi desenvolvido, né? É uma base que vira e você pode arrastar, né? Nós podemos Uhum. desenvolver soluções de não gerar Perfeito. resíduos, dentre tantas outras, que são problemas que estão aí e que isso muitas vezes não é tratado no ambiente acadêmico, já que a gente está aqui no ambiente acadêmico, né? Sim, sim, sim. Precisamos olhar para o lado, para o ponto onde o design ele é glamour e ele é o luxo e é beleza, Sim, mas também sim. E não existe tem este nada de errado outro com isso, design mas tem que olhar o que outro é, lado. Perfeito. né? Como por Uhum. exemplo, nós, por incrível que pareça hoje em dia, 2020, Uhum. nós Uhum. temos ainda um número absurdo no mundo de lugares, de comunidades que não têm sanitários. Sanitário, né? Banheiro. Imagina, né? A Uhum. Unesco lançou um dado no final do ano passado, né, que É trinta por assustador. cento das escolas no Brasil não têm banheiros. 30%. É. É um Eu ando número pelos muito municípios do expressivo. interior aí e vejo o quanto é isso a realidade, né? Aí precisamos pensar em banheiros, E né? sabe o que Em que banheiros é? Ainda é móveis e pior do que banheiros de algum isso. jeito, né? Verdade, é. Mas ainda é pior do que isso. Sabe o que que é pior? É que os números que são dados em relação ao saneamento básico, eles ainda são errôneos. Sim. Eles, assim, estão errados. Eu não diria que por motivo ou por culpa de ninguém, mas o fiscal lá, o cara que ele faz o levantamento dos dados do IBGE ou do que for, né, da empresa que vai buscar a pesquisa, ela olha, a casa da pessoa tem uma descarga, tem um ralo, Uhum. tem uma tubulação, pronto, tem saneamento básico. Enquanto que, na E não verdade, não tem tem, nada a ver. Isso não não tem, tem está sendo nada a jogado ver. no solo, Está sendo muitas jogado no vezes. solo, às vezes, e muita, na maioria no solo, às vezes, mas na maioria das vezes está entroncando na rede de pluvial que está caindo direto nos rios e nos mares, tá? Exatamente, Então, o exatamente. nosso índice no Brasil de saneamento básico é absurdamente baixo. É, Assim, é, quando a gente olha uma tabela de IBGE, você vê que é uma coisa. Ah, você fala, só tem 30% de saneamento básico. Mentira, mentira. Os sim, municípios de sim, 40, sim. 50 mil habitantes É. têm, sei lá, Assim como uma em estação outros mínima. países, né? Eu trabalhei em Uhum, Angola, né? Em Angola é uhum, assustador. É completamente uhum. assustador. Luanda é dividida. Você tem, você tem uma ilha dentro da própria cidade, que é a Uhum. parte, digamos, a classe média alta, que vive ali naquele pedaço, e o resto é um abismo social do tamanho do mundo, né? Eu Então, sei, eu sei. Mas aí o pensar o design design para a pode vida. entrar nisso, né? É Exato. isso. O Uhum, pensamento do design para a vida, ele caminha nesse sentido. Então, uhum. de ser a ação de design e não ser Pronto. desenho só de design, né? Então, por isso que eu É, digo que é, é design é, como verbo e é. não como substantivo. Um E aí, substantivo, ele hoje perfeito. tá, hoje a gente está virando esse ano, presenteando os 10 anos. Estamos nos tornando uma instituição não governamental, né? Que O legal. Instituto de Design para a Uhum, Vida está sendo fundado, a gente está agora na fase de documentação. uhum. E ele está baseado eu costumo definir que é design com foco no desenvolvimento sustentável para gerar impactos positivos para a sociedade, né? Muito legal. E Muito está legal. definido em três pilares básicos, onde a atuação do Instituto é em um pilar ser o ponto de pensamento crítico, Uhum. de promover eventos, de promover discussões, de abrir Sim, diálogo com outros debate mesmo. atores, Uhum, né? A uhum. gente tem feito isso nesses últimos 10 anos, tanto no Brasil quanto fora. Sim, Tivemos a oportunidade de conversar com diversas instituições fora do país sim, e sim, sim. permanecemos com isso. Estamos Aham, também no segundo pilar, atuando como num campo meio, conversando com esses atores no intuito de promover políticas, né, sejam políticas públicas, sejam políticas de interesse comum, né, ainda que não comum. seja uma iniciativa Uhum, pública,
mas de um coletivo, Parcerias, né? né, privadas e Exato. coletivas. Aí entra a indústria, Públicas e entra privadas, indústria, perfeito, perfeito. universidades e governo, Uhum, né? Eu costumo uhum, dizer que não dá para pensar em nada que seja escalável sem pensar em todos esses atores, né? sim, A gente só consegue gerar impactos significativos e relevantes se a gente incluir todos os atores e, sobretudo, se a gente tiver políticas públicas com foco em design que possam gerar resultados, né? Caso contrário, a gente são ações que elas são pontuais, elas não ganham escala sem sim, governo. E sem por governo, com último, certeza. a gente desenvolvimento de projeto. Então a gente tem Uhum, pensado internamente em soluções, isso às vezes nasce uhum, dentro do escritório, né? Às vezes é um dado como esse que a gente recebe de um reporte uhum, da Unesco, os diversos mailings que nós fazemos parte, então perfeito. recebe informação ali, tipo, vamos pensar como é que a gente pode ajudar a resolver isso daqui, né? Então, Sim, é um sim, sim. caminho. E temos É um ser um programa, proativo nesse sentido, né? O proativo exatamente, de buscar soluções conjuntas aí. tanto do Aham, ponto de vista de design quanto de perfeito. inovação, atraindo tecnologia Sim, para isso, atraindo o perfeito. ecossistema de startups e tal. Uhum, E dentro dessa perspectiva, nós, nos últimos 6 anos, começamos a pensar em aplicar uma espécie de metodologia de design no ambiente escolar. Foi daí que uhum, nasceu um projeto, um subprojeto, que é o Design para a Vida Coeducação, que legal. tem como foco ajudar no processo de aprendizagem, né, redução da evasão escolar e aplicar Uhum, desenvolvimento de projeto no ambiente da escola, né, desde o 9º ano do ensino fundamental 2 até o 3º ano do ensino médio. Esse projeto uhum, ele se formatou agora, como começou a mudança da Base Nacional Curricular há alguns anos atrás, nós aí colamos em todos os conceitos, acompanhamos todas as discussões e uhum, estruturamos o projeto para que ele tivesse casado com todas as diretrizes da Base Nacional Curricular. Então, muito hoje, legal. a gente conseguiu costurar o projeto com as 10 Uhum, diretrizes curriculares. É um projeto que ele pode ser aplicado em qualquer ambiente escolar. maravilha isso. A gente está discutindo E- isso tanto com a escola particular quanto com a escola pública, na perspectiva Uhum, de que no campo, na escola pública, ele é vendido como produto, mas também é um lugar de captar alunos da rede particular para que eles se tornem multiplicadores e mentores na escola pública, né? E vice-versa, para que a gente perfeito, possa também ter um perfeito. cruzamento Ter de ambientes esse sociais, né? intercâmbio, né? Uhum, muito Exatamente. bom, Então, muito legal. isso aqui é o design para a vida. Isso que é só isso que é design para a vida. Para falar. E olha que eu só falei de 2 coisas sobre mim hoje, viu? O escritório e o Só design para a duas. vida. Tem muito mais, né? Tem muito mais. Porque Mas eu assim, tô. a gente tem com 13 minutinhos aqui, esse negócio sempre acaba antes, mas a gente tem Sim, uns 13 minutinhos aqui, 12 agora. Mas sim, sim, quer resumir aí? Eu queria fazer mais uma perguntinha depois. Tá? pode fazer. Faça, por favor. É questão eu fiz um trabalho com os meninos em olhar a questão do design visual, tá? Então, assim, eu puxei pela OpArt, né? Pelo Optical Art, que é aquele design, é um design gráfico, vamos dizer assim, uma obra de arte também, né? Se confunde aí, Uhum. onde busca a visão como o primeiro, porque na verdade, dos nossos 5 sentidos, o primeiro que atinge a gente é a visão. Na verdade, Uhum. inclusive, é a nossa proteção. Você olha uma coisa, viu que aquilo ali tem perigo, você já se afasta, né? Então, a visão seria nosso primeiro contato com qualquer coisa, com qualquer ambiente, com qualquer coisa. A gente Sim, está sempre que quando você entra num lugar totalmente escuro, você fica sem sentido, você fica todo perdido, né? Porque a é, visão seria o primeiro norteador do lugar onde a gente está, tá? E aí, esse tipo de design gráfico que vai para justamente explorar a questão do olhar, eu acho extremamente interessante e acho ele, inclusive, a questão da OpArt, por exemplo, ele te engana, né? Ele faz sim, seus olhos verem, seu cérebro imaginar uma coisa, mas não é o que você está vendo, né? No caso das sim. 3 dimensões. Você está vendo uma coisa onde
parece que tem sombra, parece que tem um volume, mas na verdade é um desenho no papel, uma coisa Às gráfica vezes em parece ter duas movimento, dimensões. né? Isso, no movimento. E assim, aí eu te pergunto um pouco sobre isso. Como é que é no design essa questão de explorar esses sentidos, né? E aí a visão, e o quanto isso na verdade, na hora da criação, como é que você faz isso? A questão dos cinco sentidos, né? Sim, Que sim. Em alguns momentos até ilusão de ótica, de né? ótica. O óptica, o Brincar arte com a vai ilusão muito de nisso. ótica. Aham, aham. Para mim, especialmente, é um exercício divertido, inclusive, em muitos Uhum, momentos, porque uma das coisas que eu gosto muito de brincar com esta dimensão dos sentidos é a complementação da informação, é a forma uhum, induzida, né? Quando você tem uhum. um traço que ele te sugere algo, e Muito. aquilo, o Uhum. cérebro rapidamente complementa a informação, né? Boa. Às Uhum. vezes é uma tipografia em que você se utiliza de uma forma, da forma da letra para sugerir uma outra forma, uma forma de uma mulher, Uhum. por exemplo, Uhum. né? Uhum. Por exemplo, tem uma marca nossa de uma clínica em Feira de Santana em que a letra M nós colocamos um círculo no meio. Então, quando você tira o restante da tipografia e olha só para o M com o círculo, você tem a mulher na posição ginecológica, né? De Uhum. frente, de forma muito Uhum. sutil, né? Delicada, Sim, sim. sabe? Mas, Então, aham, aham. do ponto de vista da forma induzida, é um caminho que eu pessoalmente exploro muito e gosto, Legal. Aham. de fazer essa brincadeira em que as pessoas ficam ali olhando e em algum momento querendo traduzir, né? Sim, E sim, sim. já me deparei com coisas assim, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, era isso que era, o objetivo era isso, era ver isso. É. Do mesmo modo que explorar isso de sobreposição de cores, cores complementares, que quando Uhum. somadas elas dão essa sensação de movimento, né? Sim, sim. Ou de desconforto visual, né? Uhum. Muitas vezes Perfeito. o desconforto visual ele é um propósito, né? Ele é De provocativo, causar né? um exato, Uhum. né? De causar Uhum. um estranhamento e aquilo te chamar a atenção para uma outra coisa, né? Perfeito. Então é Perfeito. um campo que deve ser muito explorado, porque ele oferece muitas possibilidades em que você Uhum. transcende a figura, né? Transcende engana o cérebro e automaticamente Sim. transcende o exclusivamente visual, né? O exclusivamente Aham. estético, para cumprir E, man... funções outras. Aham. E mantém a pessoa em alerta, né? Sim, Que é, sim, a coisa do design, porque aí, assim, a gente só tem agora, e tem um saco de ficar vendo esse cronômetro aqui, a gente tem 7 minutos, mas, sim, assim, eu acho que muito do design, ele é exatamente essa questão do ter a capacidade de te manter sua atenção, tá? Manter, sim. ou seja, não só manter, mas primeiro capturar a sua atenção diante de tanta coisa. Aí eu te pergunto, dentro dessas informações todas, da quantidade de informação, lá vou eu com as minhas perguntas massa, diante Misericórdia. lá vem a misericórdia, diante desse grande cenário que a gente tem hoje, internet, na minha adolescência não tinha internet, não sou tão velha assim, mas não tinha, na sua também não, com certeza. Mas hoje você tem um bombardeio de informação e de conteúdo o tempo inteiro. Então, Sim. como o design, quanto isso dificulta e quanto o design tem que ser muito bem estruturado para poder justamente capturar essas pessoas que estão ali só na passagem, né? Sim. Bom, aí a gente volta para o início da nossa conversa. A construção de narrativa, né? Boa. Baseado em Uhum. como o nosso cérebro toma decisões. O cérebro, você com certeza sabe disso, ele é dividido basicamente em três partes: reptiliano, o córtex e o límbico. O Uhum. reptiliano é a parte do cérebro que define se a gente corre para não ser comido ou se a gente corre para pegar comida ou se Pois te é. mantém parado para poder guardar energia, né?
Pronto. A gente Só olhar é o lá para racional. os primórdios, é isso daí. Uhum. Aí o límbico, Sim, que é a área emocional do cérebro, é o ponto de que alerta. toma. Ele dá a É, tomada de decisão. Houve um barulho, isso. ele aciona o reptiliano. E o O córtex, que é racional. a parte da razão, é onde que fica buscando justificar tudo e trazer respostas sistêmicas para as Que, coisas. na verdade, não te interrompendo, mas na verdade, no límbico, a decisão é tomada, porque é o Isso, emocional, basicamente. É total, todo o límbico. total. E É aí todo no depois você límbico. racionaliza como você quer. Porque a gente é Exatamente. craque nisso. Tomei a decisão, é É, por causa disso, por causa daquilo e tal, né? exatamente. É aquela história de Boa. você parar na frente da loja, comprar uma roupa que você não precisava e depois ficar Você, justificando, né? Não, mas é você acha bom, 10 né? motivos. Mil É, você acha justificativas. fácil, fácil. Digo Mas que, quem tomou a eu digo que decisão foi o límbico. Então a o gente tem que límbico é um falar na hora que a elefante, gente. é, o É, límbico é um quando fala elefante com e o alguém, córtex é a pessoa sentada em cima. Se o elefante tomar a decisão, já era, não tem nada para já se era. fazer. Você só vai fingir que você dominou ele, né? Ou inventar um Exatamente. motivo, né? Então, Então, nessa assim. Na... perspectiva, Ah, ah, no, ah. no, no campo digital, agora com tantos canais digitais, inclusive em tempos de pandemia em que tudo virou digital, todos estamos na tela do Uhum, celular sim, para todas as nossas atividades pessoais, profissionais, né, sim, absolutamente tudo. Essa captura, você só consegue se você criar uma narrativa baseada nesses conceitos, né? perfeito, Se preocupando com cor, se preocupando com a narrativa de um determinado perfeito. feed e tal. Inclusive, Uhum, eu participei de uma discussão exatamente sobre isso há alguns dias, falando sobre marketing digital e comunicação digital, que eu nem gosto do termo marketing digital, mas também não. da comunicação digital, porque são mais canais, né? A gente saiu Uhum, dos canais off exclusivamente, que nós tínhamos outdoor, buzzdoor, revistas e tal, e entramos assim, num universo de canais e de telas muito grande. Imagina que hoje até o Tinder está sendo usado como canal de comunicação para algumas marcas, né? é verdade, é Então, verdade. agora, para isso, você Que... precisa. Então, é importante. Oi, tô Tá. aqui. Tô Vai, falando. porque deu uma travadinha aqui, mas foi, vá. A gente tem Então, é 3 minutos, importante. menos de três Quanto? minutos. Conclua, vá, menos de três Três? minutos. É, 3. Na Tá. verdade, nem Então, 3, 2 e basicamente, 40 agora. você precisa construir uma Uhum, narrativa para conversar com o límbico, baseado nos uhum, estímulos, né, de interesse. Então, é o sim, que a gente constrói, é o que a gente tem como propósito, o que a gente tem como essência, são as causas das quais nós estamos conectados, é o time de futebol, nosso repertório construído. aham. A nossa narrativa precisa Ai, meu Deus, tá falhando logo no fim? Peraí, comunicar com as peraí. pessoas que nos interessam, né? Pronto, peraí que falhou aí um pouquinho. A nossa narrativa precisa se comunicar com as Precisa pessoas que interessam. se comunicar com as pessoas. Eu gosto de dizer que nós pessoas, né? De pessoas para Perfeito, pessoas, em qualquer perfeito. circunstância, qualquer marca. Então, a Qualquer. gente precisa se Uhum. comunicar com cada ponto essencial dessa pessoa, né? Sim, Perceba que, por exemplo, uma propaganda de banco, quando ela coloca uma família correndo e um cachorro correndo atrás, ele está falando com tantas áreas do nosso cérebro, né? Com tantas perfeito, perfeito. conexões, né? Que é justamente Uhum. para te capturar, ainda que aquilo seja uma mentira, né? E por Sim, último, sim. para encerrar esse assunto, o mundo dos multicanais, né? Uhum. Omnichannel, ele precisa ser muito verdadeiro, honesto e cristalino. As empresas não podem mais dizer que são o que não são. Elas precisam Não, dizer o que elas são de verdade. Né? Caso de contrário, todo verdade. o resultado ele é negativo, cria ruídos que são irreparáveis e que depois o É RP não vai irreversível. conseguir dar conta de, Não, de, de reconstruir essa relação. é Então é verdade, é isso, verdade. né? É. Estamos aí no Nosso final, com tempo certeza. Muito obrigado. tá. Obrigado 40 pelo segundos. convite. É tudo muito rápido Ah, aqui. mas é a adaptação E da gente a tudo isso, né? É a adaptação é, da tudo isso. E é ser verdadeiro, como você falou. Aqui a gente está verdadeiro, vai falando e vai colocando aí.
Muito obrigada a Exatamente, você. exatamente. Muito, muito, Obrigado muito a você. obrigada. Em nome da Unijorge, te agradeço muito dos alunos por ter aceito também aqui conversar com a Com o gente maior e está carinho. convidado já para a próxima. Estou à disposição, sempre que for possível, estou aqui para contribuir de alguma maneira. O meu objetivo de vida é transformar a vida das pessoas, né?